será que eu posso associar um número nesse cara e um número nesse cara de tal forma que eles sempre são iguais, eles são topologicamente conjugados? A entropia métrica, como a gente viu ano passado, não é, tá certo? A gente viu 2x mod 1 e a gente viu uma outra lá assim, elas são topologicamente conjugadas, mas a entropia dessa e dessa, da medida aqui e da medida aqui, são diferentes. Então tem um truque muito simples para resolver esse problema e definir o que a gente chama de entropia topológica. A entropia topológica é definida da seguinte forma. Então, seja f x em x, f contínua, x espaço métrico, compacto, a gente precisa que tenha pelo menos uma medida invariante para definir a entropia topológica, senão não dá. Então, eu vou fazer o seguinte: tem as entropias. A entropia topológica de F. A entropia topológica só depende de F, não depende de nenhuma medida atrelada, não é uma coisa que depende de um par, F e I, só depende da F. Então a gente tem todas essas entropias. Se eu te pegar uma medida invariante para F bodeliana, eu posso calcular a entropia dela, da F, com respeito a essa medida, probabilidade. Tá certo? Bem, mas tem várias, pode ter uma porção. Tem alguns sistemas dinâmicos que só tem uma. Né? Por exemplo, a rotação, né? A rotação só tem uma medida, uma probabilidade invariante, que é a Lebesgue. Elas são unicamente ergóticas, mas na maior parte dos casos tem uma porção de medidas invariantes, nesse conjunto não é atômico. Então o que você faz? Você escolhe uma entre essas de maneira legal, tipo, você pega o sup. Entre todos esses números, você pega, bem, eu pego o maior, na verdade em muitos contextos tem o maior, mas talvez não tenha o maior, então você pega o sup. Pode ser infinito, tá? Então, esse cara aqui é o que a gente chama de entropia topológica. Então, é chamado de entropia topológica de F. Sabe? Bem, essa é uma das definições da entropia topológica. Alguns livros, aliás, nem, se você procurar a definição de entropia, às vezes eles nem dão essa definição, que é, só na minha opinião, mais intuitiva, eles dão uma definição mais em termos de conjuntos separados, em X, dá para você fazer, isso aqui é tipo uma definição de nível alto para a entropia topológica, né? Tem uma definição de nível baixo, você pega conjuntos finitos dentro de X e faz umas contas, então uns limites, tá certo? Então, mas essa é a definição de nível alto, tá certo? Que não precisa fazer muitas contas para definir. Bem, por que isso é legal? Porque automaticamente dessa definição você prova que isso é invariante topológica. Um exercício mostre que se f de x e y, g e y são topologicamente conjugados, então a entropia topológica de F é igual à entropia topológica de X. Bem, eu vou te dar uma sugestão. A sugestão é a seguinte, que se H de X e Y é a conjugação, mostra que se você pegar as medidas invariantes, as probabilidades invariantes por F e empurrar essas medidas pela H, lembra o push forward? Pega o push forward das medidas booleanas invariantes pela F e faz o push forward, né?
facilmente calculado em A, por definição mi de H menos de A. Então, isso leva a medidas invariantes da F e medidas invariantes da G, borelianas. Se essa é uma probabilidade, essa também é uma probabilidade. Isso aqui é invariante, então aqui também vai ser invariante. Tá? Então, quando você está tomando sup sobre todas as medidas aqui, você vai ver que, quando você faz a conjugação topológica, o sup vai dar o mesmo. Tá? Porque a entropia da medida, né, aqui, se você calcular a entropia da F com respeito a μ, isso dá a mesma coisa que a entropia da G com respeito a push forward. Né? Tá certo? Então, usando esse fato e esse fato aqui, você pode facilmente provar que a entropia topológica é invariante. Esse é um truque muito comum em topologia, por exemplo. Você quer construir um invariante topológico. Você tem várias coisas que dependem de um parâmetro, nesse caso é a medida. Então você toma sup sobre todos os possíveis parâmetros e aí automaticamente, como os parâmetros aqui, que são as medidas, são invariantes da conjugação topológica, automaticamente a entropia topológica vai ser invariante. Então essa é uma forma de verificar quando dois sistemas dinâmicos não podem de jeito nenhum serem topologicamente conjugados. Bem, deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente vai provar. Bem, eu posso até. Deixa eu dar um exemplo sem provar, fazer o cálculo da entropia topológica. Se você pegar Z, se você pegar esse sistema dinâmico em S1, que a gente conhece muito bem, simplesmente dobra o ângulo, Z vai Z ao quadrado. Então, a entropia topológica de F nada mais é do que log de 2. Tá? E se você pegar G, que é outra função contínua em S1, que faz triplica o ângulo, Z vai Z ao cubo, então a entropia topológica de F é log. Então, tem outras formas de ver isso, mas certamente não existe uma conjugação topológica entre esse cara e esse cara aqui. Certo? Aliás, não é coincidência que dá o grau, tem uma definição do grau topológico de uma aplicação de S1 em S1. O grau topológico dessa é 3, o grau topológico dessa é 2, e não é coincidência que dá. A entropia topológica dá exatamente o log do grau. Nesse caso, isso. Tá bom? Então, uma pergunta que você pode fazer é, uma vez que você tem um invariante topológico, você pode se perguntar se esse é um invariante topológico completo. Então, tipo, dois sistemas dinâmicos, digamos que eles tenham a mesma entropia topológica. Será que eles são topologicamente conjugados? Bem, em geral isso é falso, não é verdade, tá certo? E vocês conhecem exemplos de invariantes que também não é um invariante completo, por exemplo, em topologia. Você pega duas superfícies, né? Tem um famoso invariante topológico de superfícies, que é o número de buracos que uma superfície tem. Então, se você pega a esfera não tem nenhum buraco, né? Então, o gêmeos é zero, tá certo? Não tem nenhum buraco, zero buraco. Se você pega um toro, ele tem um buraco só. Então, qualquer superfície compacta, topologicamente conjugada, topologicamente a mesma coisa que o toro, tem que ter um buraco só. E aí você tem, por exemplo, um toro, um bitoro, uma rosquinha com 2 buracos, e esse também é um invariante topológico, tá certo? Nesse caso, para superfícies compactas, isso é um invariante topológico completo. Se você tem duas superfícies compactas e orientáveis, e elas têm o mesmo número de buracos, então elas são homeomórficas. Mas tem outro invariante topológico que vocês viram que não é completo, que é por exemplo, a dimensão. Né?
A dimensão da esfera é 2, a dimensão do R2 é 2. Né? Eles têm o mesmo invariante topológico que é a dimensão topológica, mas eles não são homomorfos. Certo? São só localmente homomorfos, não são homomorfos. Então, tem invariantes topológicos que não são complexos. Esse aqui da entropia topológica também não é completo em geral, mas se você se restringe a sistemas dinâmicos bem simples, ele pode ser um invariante topológico completo. E é isso que eu vou falar agora. Certo? Uma teoria bem bonita, que foi 2 medalhas Fields contribuíram nessa teoria, Miller e Thurston. Ok? Então, a gente tem o seguinte, vamos falar do que a gente chama de transformações unimodais. Então, transformações unimodais são transformações de intervalo em intervalo e ela só tem um ponto de máxima. Então ela é assim. Aqui ela pode ter um bico mesmo, tá? Ou pode ser um ponto crítico. Algo assim. Ou pode ser, sei lá, algo. Pode ter tipo raiz de x ali. Mas ela tem que ser monótona. Crescente do lado esquerdo dos, sei lá, imagina que esse cara fosse o 0, menos 1, 1. Não, vamos por 0 e 1. Certo? Então ela pode ter bicos ou pode ter pontos críticos, não importa muito o que acontece no ponto de massa. Mas ela é crescente desse lado e decrescente desse lado. E a f do 0 é 0, 0 é ponto fixo. A f do 1 é 0. Tá certo? Então ela é crescente em 0,5 e ela é decrescente em meio 1 e a f é contínua. Tá bom? Tudo isso. Muito bom. Nesse contexto, tem uma fórmula simples da entropia topológica, que é o seguinte teorema. Esse teorema não é trivial, tá certo? Que te diz o seguinte: você pega f em e pega o número de máximos e mínimos locais da Fn. Então você pega o número de máximos e mínimos locais de Fn. Itera n vezes e calcula o número de máximos de locais. Calcula isso e calcula log disso e toma um limite quando ele vai para o infinito de 1 sobre ele. Então isso está contando a velocidade média com que o número de máximos e mínimos locais cresce ao longo do tempo, tomando log. Então isso aqui é a entropia topológica. Isso, aliás, vale para mais pontos críticos. Só precisa ter um número infinito de pontos críticos máximos. Mas para transformações unimodais, esse teorema vale. E o que é legal é que, se eu colocar mais algumas hipóteses sobre a transformação unimodal, isso é um invariante topológico completo. Duas transformações unimodais, eu já vou dar as hipóteses adicionais, que tem a mesma entropia topológica, eles são topologicamente conjugados. Tá? Então, deixa eu fazer um salto aqui.
teorema. Isso acho que é Universal. Ambos trabalharam em topologia, famosa topologia. O Miller provou que um teorema muito maluco que diz que você pega a esfera de dimensão 7, ela tem um número finito diferente de ele calculou exatamente o número de estruturas diferenciáveis na esfera de dimensão 7. O Thurston fez uma coisa mais difícil de explicar, ele fez uma série de conjecturas sobre a geometria de superfícies de qualquer variedade de dimensão 3, basicamente que tem uma geometria canônica, você pode cortar uma variedade de dimensão 3 em pedaços, em cada pedaço você dá uma geometria. A conjectura de geometrização do Thurston tem uma geometria de curvatura bem simples em cada um desses pedaços. E se você provasse isso, você poderia provar, por exemplo, a conjectura de Poincaré de dimensão 3, que era uma questão aberta na época. E aí, depois de muitos anos, outras pessoas utilizando técnicas que ele fez, também uma técnica nova chamada fluxo de Ricci, desenvolvida por Hamilton, um americano, e depois por outros matemáticos. Depois Perlman provou a conjectura de Poincaré de dimensão 3, seguindo esse tipo de ideia. Certo? O problema, a conjectura de Poincaré é um problema topológico, mas para você resolver você precisa de geometria bem pesada para entender, para demonstrar essa conjectura. Enfim, ambos trabalharam em sistemas dinâmicos e eles provaram o seguinte. Bem, essa é uma versão do teorema, não é a versão mais forte do teorema. Então o teorema diz o seguinte: digamos que eu tenho uma transformação unimodal, que eu vou supor um pouquinho mais, eu vou supor que ela é expansora por pedaço. Então, a derivada é maior ou igual do que 1, estritamente maior do que 1, só que eu vou supor um pouquinho mais, eu vou supor que é maior do que raiz de tudo. Certo? Eu até posso explicar por quê, porque a gente tem o seguinte: se a derivada é menor do que isso, pode acontecer de ter um pequeno intervalo que ele permutado pela dinâmica e volta nele mesmo depois de alguns iterados. Se a derivada é maior do que raiz de 2 em todos os pontos, isso não é possível. Isso é o que a gente chama de transformação renormalizada. Eu quero falar sobre isso hoje. Então, digamos que isso seja verdade. Então, aqui tem um bico mesmo, tá certo? Tem derivadas laterais, não tem ponto crítico, como nesse caso, e não é finito sempre, tá certo? E a mesma coisa para G. Então, se a entropia topológica da F é igual à entropia topológica da G, então necessariamente F e G são topologicamente conjugados. São topologicamente conjugados. Tá? Bem, talvez uma versão 2 desse cara. Se você sabe alguma coisa, não tem essas condições, mas sabe alguma coisa sobre os pontos, o ponto crítico, tá certo? Então, vamos supor que vamos supor que são 2. Então, nesse caso, você tem um ponto crítico. Digamos que a função seja C2, tá certo? Ela tem um ponto crítico no meio. Tá certo? E eu vou supor que ela tem duas coisas. Primeiro, não existe um intervalo tal que J
F de J, F N-1 de J são disjuntos. N aqui é maior ou igual a 2 e F de J cai dentro de J. É exatamente essa situação que aparece aqui, não tem um intervalo que ele vai passeando, depois ele volta nele mesmo, tá certo? Depois de um certo número de iterados. Isso quer dizer que a F não é renormalizável. E a segunda hipótese é que não existem intervalos errantes. Isso é parecido com aquele teorema do Sullivan que a gente viu para a dinâmica complexa. Não tem uma região que fica passeando e nunca volta, nunca intersecta a região originalmente. Seria esse caso aqui, mas com n igual a infinito, tá? Então não existem intervalos errantes, não existe um J contido em 0 e 1, tal que F, FJ, F, J, todos eles são 2 a 2. Isso pode acontecer, por exemplo, se você tiver... É isso? Então, se a entropia topológica de F for igual à entropia topológica de G, então F e G são topologicamente conjuntos. Então, realmente, isso te diz que a entropia nesses contextos é um invariante topológico completo. Só mais uma coisa que você pode se perguntar, né? Pergunta é: quantos possíveis entropias topológicas distintas existem? Né? Porque no caso de superfícies, por exemplo, compactas, só tem um invariante topológico, tem um invariante topológico que é completo, que é o número de buracos. Isso assume valores discretos, então tem uma quantidade inumerável de possíveis valores, certo? Você não tem meio buraco, não tem raiz de 2 buracos, você tem um número finito, um número inumerável de possíveis valores para o invariante completo. Aqui, infelizmente, não é verdade. Você pode, a entropia topológica assume qualquer valor entre 0 e log de 2, tá certo? Então, dado qualquer número t entre 0 e log de 2, existe uma transformação unimodal tal que a entropia topológica da F é exatamente isso. Então, é realmente possível. E, na verdade, a gente sabe exatamente um exemplo explícito, não é só que existe uma coisa de matemática pura, realmente a gente tem um exemplo explícito que é o seguinte: é simplesmente você pegar uma transformação linear por pedaços, simétrica com respeito ao meio, onde o log da derivada é sempre igual a... Então, por exemplo, se você quiser uma entropia topológica 2, essa aqui, entropia topológica dessa aqui, 2. E se você pegar a altura disso bem baixa, a entropia topológica vai ser 0.
entropia topológica vai ser zero. Então, se você pegar algo super baixo assim, a entropia topológica vai ser zero e ela vai variando continuamente com. Falei alguma coisa errada aqui. Certo? Mas se você pegar bem baixo, se você pegar a derivada menor de todos os pontos, então a entropia topológica vai ser zero. Tá certo? Okay. Na verdade, dá para você provar que nas transformações unimodais a entropia é contínua com a função. Se você perturba um pouquinho desse lado, perturba um pouquinho desse lado, né, muda um pouquinho a altura, a entropia topológica varia continuamente. Certo? Eu não vou te dar a definição da topologia, mas é importante que você preserve o fato de só ter um ponto crítico. Não pode ter um ponto de máximo. Você não pode pôr mais pontos de máximo em mínimo. Você pode perturbar aqui um pouquinho e fazer assim, né? Certo? Na topologia ser zero. Mas você não pode fazer isso. Você tem que manter um número de máximos em mínimo. Certo? Então, na verdade, na classe das transformações unimodais, essa função que a cada f associa a entropia topológica de f, ela é contínua. Então, se aqui deu entropia log de 1.5 e aqui deu log de 1.4, se você fizer um caminho de transformações unimodais ligando uma na outra, você pode usar o teorema do valor intermediário e provar que tem uma entropia que você quiser entre esses dois valores, entre eles. Tá certo? Você pode usar o teorema do valor intermediário para construir funções com a entropia que você quiser. Bem, tem vários fatos sobre a entropia topológica que eu posso explicar para vocês. Tem um fenômeno fantástico que diz o seguinte: se uma pergunta que você pode se perguntar, é o que acontece com a entropia quando você vai de zero para positivo. A ideia é que quando você tem entropia pequena, o sistema dinâmico é mais simples. E quando você tem entropia grande, o sistema dinâmico é mais complicado. Então, essa situação é a mais complicada possível para transformações unimodais. Quando a entropia máxima quando a entropia é máxima, certo? Então, essa é a situação mais complicada possível e a entropia zero é a mais simples possível. Então, o que acontece quando você passa de entropia zero para entropia positiva? Essa é uma pergunta que você pode se fazer. Tá certo? Então, tem um teorema fantástico que diz o seguinte: se f for unimodal e f é unimodal, então a entropia topológica da f é zero se e somente se os seus pontos periódicos tem período da forma 2n. Todos os pontos periódicos têm um período que é uma potência de 2. Ou é 1, ou 2, ou 3, ou 4. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Ele até pode ter infinitos pontos periódicos, tá? Mas todos eles, se tiver infinitos pontos periódicos, todos eles têm que ter um período dessa forma, com potência de 2. Tá, então, eles são os mais simples. Por exemplo, se ele tiver um ponto periódico de período 3, automaticamente a entropia é positiva. A entropia é positiva.
período 3, então F tem pontos periódicos de qualquer período. A prova disso é extremamente difícil de entender, mas usa só o termo do valor intermediário. Só cálculo mesmo. Bem básico para provar isso. Mas a prova não é elementar. Ela é elementar, mas ela não é assim. Então, eu acho que eu já mostrei o diagrama de bifurcação para vocês da família quadrática. Então, quando você analisa essa família, né, a família mais famosa de transformações bipolares é essa aqui. Então, quando você varia o parâmetro lambda e vê os pontos de acumulação da órbita do ponto crítico, a gente viu que se tiver um atrator, você converge, a órbita do ponto crítico converge para esse atrator, você vê o diagrama acontece assim, conforme você aumenta a lambda, parece uma árvore. Assim. E elas vão se bifurcando. E o que acontece é que essas bifurcações acontecem infinitas vezes, mas elas vão se acumulando num ponto especial aqui, que é um lambda infinito. Que eu acho que eu já falei que esse é o chamado parâmetro de Feigenbaum. Tá certo? E o parâmetro de Feigenbaum é exatamente o parâmetro que divide entropia zero de entropia positiva. Se você qualquer coisa desse lado, tem entropia topológica. Qualquer coisa aqui tem entropia topológica rosa. Todo mundo aqui só tem o período, pontos periódicos do período 2N, e inclusive nesse parâmetro aqui, a entropia topológica do parâmetro de Feigenbaum é zero, mas esse é um caso interessante porque ele tem infinitos pontos periódicos de qualquer período. Periódicos de qualquer período. Ele tem exatamente uma órbita periódica do período 1, uma órbita periódica do período 2, uma órbita periódica do período 4, 8, 16 e assim por diante. De qualquer período que é uma potência de 2, tem exatamente uma órbita periódica. Então, esse cara é o que a gente chama da fronteira do caos. Daqui para cá a coisa é bem mais complicada, daqui para cá a gente consegue bem mais esse tipo de comportamento da dinâmica nesse limite da fronteira entre a ordem e o caos, né? Foi intensamente estudado, né? Essa história começou com o Feigenbaum, que é um matemático, físico-matemático americano, e um outro cara chamado Dois Dupartin, franceses, por eles. É figurinha tarimbada em sistemas dinâmicos, ele é uma figura muito querida em sistemas dinâmicos, e ele se considera o guardião da fronteira do caos. Ok, eu acho que eu vou parar por aqui. Então, talvez eu me sinta motivado a realmente entender o que acontece na fronteira do caos. Eu queria um pouco falar de renormalização, que é um assunto que eu gosto muito, que está relacionado exatamente o que acontece ali no parâmetro do Feigenbaum. Acho que eu vou falar algo que tem sobre isso, renormalização.